Então vamos lá? Pois bem, vamos lá, galera. Aqui é o professor Álvaro, tá? E hoje nós vamos falar sobre a utilidade do Enem 2020-2021 que acontecerá agora nos dias 17 e 24 de janeiro. Bem, por que a gente está falando sobre isso? Porque em dezembro, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, ele chegou a afirmar que para ingresso nesse primeiro semestre nas universidades públicas seriam utilizadas notas dos Enems anteriores, Enem 2019 e tal. Aí foi uma confusão, os estudantes falaram que não valeria a pena fazer o Enem 2020-2021, porque já que eles não teriam como entrar numa universidade pública. Logo depois o MEC soltou uma nota dizendo que não, que o Enem seria feito em janeiro e o SISU seria feito em abril. E aí daria tempo de analisar as provas, de fazer as correções, de sair as notas, dos candidatos recorrerem se fosse necessário, tal, daria tempo para tudo. O que ficou claro, né, que parece que resolveu parte da preocupação dos alunos, mas ainda assim a gente ainda está muito preocupado com essa coisa do coronavírus, tal, como é que vai ser. Bem, eu gostaria de dizer que eu sou professor há 18 anos, né, sempre trabalhei com o ensino médio, e nesses 18 anos eu nunca senti o MEC tão perdido como a gente tem sentido ultimamente. O ministro da Educação diz uma coisa, aí o Ministério vai lá e diz outra, e o ministro não pede desculpas, não procura se explicar claramente para a sociedade, o que é bem estranho para um país que gasta milhões com o Ministério da Educação, né? O ministro da Educação ele deve satisfações à sociedade. Mas vamos deixar o ministro de lado agora e vamos deixar o Ministério de lado e vamos focar no Enem, que é o que nos interessa aqui, tá? Bem, o ministro o Enem vai ser aplicado agora nos dias 17 e nos dias 24, como nós falamos. E para que ele vai servir? Ele vai servir em primeira mão para o ingresso na universidade no primeiro semestre ainda de 2021, tá? Que acontecerá, o SISU, acontecerá em abril. Tá? Não tem uma data específica ainda, só que será no mês de abril, mas até lá dá tempo da gente se organizar. A fala do ministro de que não poderia utilizar as notas nesse primeiro momento, talvez ele tenha confundido com o ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, e o FIES, que é o Financiamento Estudantil. Esses dois programas, eles visam a entrada de alunos em universidades privadas com financiamento ou com subsídio do governo federal, do Ministério da Educação. São programas completamente diferentes e que a gente pode explicar num outro momento, esse não é o foco aqui. O ProUni e o FIES acontecerão as seleções realmente agora em janeiro. Tá? Mas, professor, e aí como é que a gente vai ficar se a gente já fez o Enem passar, se a gente não fez o Enem ainda, tal? Calma. Segundo o Ministério da Educação também, essa edição do ProUni e do FIES acontecerá também uma nova edição mais para frente. Eles não determinaram datas, mas eu suponho que depois dessa seleção você tenha aí lá para abril também, ou depois, né, do SISU, você tenha outras edições para outras seleções do ProUni e do FIES. O que também eu acho que serve para acalmar um pouco mais os ânimos dos estudantes, tá? Mas o Enem? E o Enem, como é que fica? A boa notícia é que, além da entrada no através do SISU, ainda no primeiro semestre de 2021, o Enem ele tem outras funções também. Tá? Ele vai ter outras funções. Uma das que mais me chamaram a atenção é a possibilidade de você concluir o ensino médio utilizando a nota do Enem. Isso até aconteceu há um tempo atrás, mas você precisaria ter mais de 18 anos. Como esse ano foi um ano atípico, né, um ano cheio de problemas, alguns estados tomaram a decisão de utilizar a nota do Enem para concluir, para certificar a conclusão de alguns alunos do ensino médio. No estado da Bahia, por exemplo,
há uma portaria que eu vou deixar no link aqui, vou deixar o link na descrição do vídeo. Há uma portaria onde assegura que os alunos que tenham mais de 16 anos terão direito à certificação do ensino médio através da nota do Enem. E aí tem todo um somatório, a portaria especifica tudo, nós também não vamos entrar nesses detalhes aqui. Mas isso é muito importante. Outros estados também podem tomar essa decisão. Se seu estado já tomou, se você tem algum conhecimento, comenta aí pra gente poder dar uma olhada. Bem, além disso, o Enem também ele serve como complemento para o ingresso nas vagas da USP, tá? Na Universidade do Estado de São Paulo. Esse ano, eu não sei como é que fica a situação exatamente, porque a USP também tem a primeira fase do vestibular, agora em janeiro, dia 10 de janeiro. Tá? E aí, eu procurei algumas informações, a USP não se manifestou tal, mas eu acredito muito provavelmente que neste primeiro momento, a USP não utilize, mas serve o Enem, ele serve como a entrada para a USP, em uma parte, a outra parte ela tem o vestibular próprio, né, o FUVEST, tem o vestibular próprio lá, que eles resolvem as situações deles. Bem, o Enem também servirá para as edições complementares do ProUni e do FIES, ou seja, você faz o Enem agora, no início de 2021, vai servir para o ProUni e para o FIES. O FIES é um programa mais elástico, né? Aceita Enems de edições bem anteriores, tal. O ProUni ele é um pouco mais fechado, mas então você vai poder utilizar essa nota com as edições que vão acontecer, segundo o Ministério da Educação, acontecerão depois. Eles não disse quando, mas eu acredito que a partir de abril. Há também uma outra possibilidade de utilização do Enem 2021, que é para programas de bolsas próprios das universidades privadas. Várias universidades privadas têm um programa de bolsas, que elas oferecem, pode ser bolsa integral, pode ser, sei lá, 30% de desconto, 50% de desconto e tal. Isso aí, o Ministério da Educação ele não se envolve diretamente, porque isso aí cabe a cada universidade decidir qual é o tipo de desconto ou qual é o tipo de bolsa que vai dar para o aluno utilizando a nota do Enem. E por fim, que eu acho esse assunto bem interessante, as notas do Enem elas também servem para ingresso em universidades em outros locais do mundo. Cara, você já pensou você estudar com a nota do Enem no Canadá, na Inglaterra, em Portugal, nos Estados Unidos e tal? Isso é bem bacana. Só que nós não vamos discutir isso aqui agora. No próximo vídeo a gente vai falar sobre algumas universidades que aceitam as notas do Enem, do exame aqui do Brasil, para ingresso nos seus quadros de alunos. Bem, e aí para finalizar, eu gostaria que você, se gostou desse vídeo, dê um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos que estão fazendo o Enem agora, que estão preocupados como é que ficou a situação do Enem. E se ficou alguma dúvida, você coloca aí nos comentários, tal, que a gente vai responder na medida do possível. Um abraço e a gente se vê na próxima. Se cuide na hora de fazer as provas, tá? Porque o coronavírus não foi embora ainda. Valeu, tchau, fiquem com Deus e bom Enem!